o Estado democrático de direito, a demonstrar como realização de valores de convivência humana e conceito mais abrangente do que o de Estado de Direito, que surgiu como expressão jurídica da democracia liberal. O Estado democrático de direito reúne os princípios do Estado democrático e do Estado de Direito, não como simples reunião formal dos respectivos elementos, revela um conceito novo que o supera na medida em que incorpora um componente revolucionário de transformação de status quo. 35. O Estado de Direito e suas características básicas foram a submissão do império à lei, a divisão de poderes e o enunciado e garantia dos direitos individuais. 36. O Estado Social de Direito, transformação do Estado de Direito, onde o qualitativo social refere-se à correção do individualismo clássico liberal pela afirmação dos chamados direitos sociais e a realização de objetos de justiça social caracteriza-se no propósito de compatibilizar em um mesmo sistema dois elementos, o capitalismo como forma de produção e a consecução do bem-estar social geral, servindo de base ao neocapitalismo. 37. O Estado democrático se afunda no princípio da soberania popular, que impõe a participação efetiva e operante do povo na coisa pública. A participação que não se exaure na simples formação das instituições representativas que constitui um estágio da evolução do Estado democrático, mas não o seu completo desenvolvimento, visa assim a realizar o princípio democrático como garantia real dos direitos fundamentais das pessoas humanas. 38. Caracterização do Estado democrático de direito. Não significa apenas unir formalmente os conceitos de Estado democrático e Estado de direito. Consiste na criação de um conceito novo, levando em conta os conceitos dos elementos componentes, mas os supera na medida em que incorpora um componente revolucionário de transformação do status quo. É um tipo de Estado que tende a realizar a síntese do processo contraditório do mundo contemporâneo, superando o Estado capitalista para configurar um Estado promotor de justiça social que é personalismo e monismo político. Das democracias populares sob o influxo do socialismo real. Não foram capazes de construir a CF de 88, apenas abre as perspectivas de realização social profunda pela prática dos direitos sociais que ele inscreve, ou pelo exercício dos instrumentos que oferece à cidadania, o que possibilita concretizar as exigências de um Estado de justiça social fundada na dignidade da pessoa humana. 39. A lei no Estado democrático de direito, o princípio da legalidade e também um princípio basilar deste Estado, da essência de seu conceito, subordinar-se à Constituição e afundar-se na legalidade democrática, sujeita-se ao império da lei, mas da lei que realiza o princípio da igualdade e da justiça, não pela sua generalidade, mas pela busca da aquisição das condições dos socialmente desiguais. 40. O princípio e a tarefa do Estado democrático de direito são
os seguintes princípios da constitucionalidade democrática, do sistema de direitos fundamentais, da justiça social, da igualdade, da divisão de poderes e da legalidade, da segurança jurídica. Sua tarefa fundamental consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realiza a justiça social. Os princípios democráticos, garantias dos direitos fundamentais. 41. O regime político é um complexo estrutural de princípios e forças políticas que configuram determinada concepção do Estado e da sociedade. O que inspira seu ordenamento jurídico, antes de tudo, pressupõe a existência de um conjunto de instituição e princípios fundamentais que informam determinada concepção política do Estado e da sociedade, sendo também um conceito ativo, pois ao fato estrutural a que superpor o elemento funcional que implica uma atividade a um fim, supondo dianismo sem redução a uma simples atividade de governo. 42. Regime político brasileiro, segundo a CF 88, afunda-se no princípio democrático, preâmbulo, e o artigo 1º enuncia de maneira insofismável. Lição democrática, democracia. 43. O conceito de democracia é um processo de convivência social em que pode emana do povo, há de ser exercido direta ou indiretamente pelo povo, em aproveito do povo. 44. Pressuposto da democracia. A democracia não necessita de pressupostos especiais, basta a existência de uma sociedade e seu governo, emana do povo, e a democracia, se não é ou é a Constituição, estrutura um regime democrático, consubstanciando esses objetivos de equalização por via dos direitos sociais e da universalização de prestações sociais, a democratização dessa prestação, ou seja, a estrutura de modos democráticos, constituiu o fundamento do Estado Democrático de Direito instituído no artigo 1º. 45. Princípios e valores da democracia. A doutrina afirma que a democracia repousa sobre 3 princípios fundamentais: o princípio da maioria, o princípio da igualdade e o princípio da liberdade. Em verdade, repousa sobre 2 princípios fundamentais, que lhe dão a essência conceitual da soberania popular, segundo o qual o povo é a única fonte do poder, que se exprime pela regra de que todo o poder emana do povo. A participação direta e indireta do povo no poder, para que este seja efetiva expressão da vontade popular. Nos casos em que a participação é indireta, surge um princípio derivado ou secundário da representação, igualdade e liberdade. Também não são princípios, mas valores democráticos, no sentido que a democracia constitui o instrumento de sua realização. No plano prático, igualdade e valor fundante da democracia, não igualdade formal, mas é substancial. 46. O poder democrático e as qualificações da democracia, que dá essência à democracia ao fato de o poder residido no povo, repousa na vontade popular, no que tange a fonte do exercício do poder. Conceito de democracia fundamenta-se na existência de um vínculo entre o povo e o poder, como este recebe a qualificação na conformidade do seu objeto ou modo de atuação. A democratização do poder é o fenômeno histórico. Daí o aparecimento de qualificação da democracia para denotar-lhe uma nova faceta, ou seja, a democracia política, social e a econômica. 47. Exercício do poder democrático.
Democracia direta é aquela que o povo exerce por si os poderes governamentais, fazendo leis, administrando e julgando. Democracia indireta, chamada representativa, aquela no qual o povo, fonte primária do poder, não podendo dirigir os negócios do Estado diretamente em face da extensão territorial, da densidade demográfica e da complexidade dos problemas sociais, outorga as funções de governo aos seus representantes que elege periodicamente. A democracia semidireta e, na verdade, a democracia representativa, com alguns institutos de participação direta do povo nas funções de governo. Institutos que, entre outros, entregam a democracia participativa. 48. Democracia representativa pressupõe um conjunto de instituição que disciplina a participação popular no processo político, que vem a formar os direitos políticos que qualificam a cidadania, tais como as eleições, sistema eleitoral, etc., como consta nos artigos 14 e 17 da CF, participação popular indireta, periódica e formal por via das instituições eleitorais que visam a disciplina as técnicas de escolhas dos representantes do povo. 49. O mandato político representativo, eleições que geram em favor do eleito mandato político representativo, nele se consubstanciam os princípios da representação e da autoridade legítima. O mandato se diz político representativo porque constitui uma situação jurídico-política como base na qual alguém designado por via eleitoral desempenha uma função política na democracia representativa. 50. Democracia participativa. O princípio participativo caracteriza-se pela participação direta e o pessoal da cidadania na formação dos atos de governo. As primeiras manifestações consistiram nos institutos de democracia semidireta, que combinam instituições de participação direta ou indireta, tais como iniciativa popular do artigo 14 e regulado no artigo 61(2), referendo popular no artigo 14 e 49(xv), o plebiscito do artigo 14(1) e 18, terceiro e quarto, é a ação popular do artigo 5º, L, X, I. 51. Democracia pluralista. O CF 88 assegura os valores de uma sociedade pluralista do preâmbulo, fundamenta-se no pluralismo político do artigo 1º V. A Constituição opta, pois, pela sociedade pluralista que respeita a pessoa humana e sua liberdade. Optar por isso significa acolher uma sociedade conflitiva, de interesses contraditórios e econômicos. O papel político é inserido para satisfazer pela edição da medida adequada, pluralismo social contendo seu efeito dissolvente pela unidade de fundamentos da ordem jurídica. 52. Democracia e direito constitucional brasileiro. O regime assume uma forma de democracia participativa, no qual encontramos a participação por via representativa, a participação direta por via do cidadão. Esse modelo, a Constituição incorpora princípios da justiça social e do pluralismo. Assim, o modelo é de uma democracia social participativa pluralista. Não é, porém, uma democracia socialista, pois os modelos econômicos adotados é fundamentalmente capitalista. Teorias dos direitos e garantias fundamentais. Declaração dos direitos. A Declaração dos Direitos na Constituição Brasileira. A Constituição do Império já os consignava quase integralmente, havendo esse aspecto pouca inovação de fundo, salvo quando a Constituição vigente, que incorpora novidade de relevo, ela continua um título sob rubrica confusa
das disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, com a disposição sobre a aplicação da Constituição, sua reforma, natureza de suas normas e o artigo 179, com 35 incisos dedicados aos direitos e garantias individuais, especialmente a Constituição de 1891, abria a seção II do título IV com uma declaração de direitos assegurando a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos dos 31 parágrafos do artigo 72. Basicamente, contém só os chamados direitos e garantias individuais. Essa metodologia modificou-se a partir da Constituição de 1934, que abriu um título especial para a Declaração de Direitos, nela escrevendo não só os direitos e garantias individuais, mas também os de nacionalidade, os políticos. Essa Constituição durou pouco mais de 3 anos, pelo que nem teve tempo de ter efetividade. Ela sucedeu à Carta de 1937, editorial, na forma, no conteúdo, na aplicação, com integral desrespeito aos direitos do homem, especialmente os concernentes e as revelações políticas. A Constituição de 1946 trouxe no título IV sobre as declarações dos direitos, com o capítulo 2, um sobre a nacionalidade e a cidadania, outro sobre os direitos e garantias individuais, incluindo no capítulo do artigo 141, direito à vida, assim fixou o enunciado que se repetiria da Constituição de 1967, do artigo 151, a sua emenda 1/69 do artigo 153, assegurando os direitos concernentes à vida e à liberdade e à segurança individual, à propriedade. A CF 88 adota a técnica mais moderna, abre-se com um título sobre os princípios fundamentais, logo introduz o título II dos direitos e garantias fundamentais, a matéria que nos ocupará a partir de agora. Teoria dos direitos fundamentais do homem. 2. Inspiração. Fundamentação dos direitos fundamentais. A doutrina francesa indica o pensamento cristão e a concepção dos direitos naturais como as principais fontes de inspirações das declarações dos direitos fundamentais, na insuficiente a restrita concepção das liberdades públicas. Não etnia como necessidade de envolver nessa problemática também os direitos econômicos, sociais e culturais, aos quais se chama brevemente os direitos sociais. Outras fontes de inspiração dos direitos fundamentais são o Manifesto Comunista e as doutrinas machistas e a doutrina social da Igreja a partir do Papa Leão X e intervencionista estatal. 3. A forma das declarações de direito assumiam inicialmente a forma de proclamações solenes, depois passaram a constituir o preâmbulo das Constituição, atualmente ainda que nos documentos internacionais assuma a forma das primeiras declarações no ordenamento nacional, integram as Constituição adquirindo caráter concreto de norma jurídica positivo constitucional, por isso subjetivando-se em direito particular de cada povo que tem consequência jurídica prática relevante. 4. Conceito de direitos fundamentais. Direitos fundamentais do homem constituem a expressão mais adequada a este estudo, porque além de referir-se a princípios que resumem as concepções do mundo, informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico e reservada para designar o nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantia de uma convivência digna, livre e igualdade de todas as pessoas no qualitativo fundamentais. Acha-se indicações de que se trata de situações jurídicas sem as quais as pessoas humanas não se realizam, não convivem, às vezes nem mesmo sobrevive fundamentais do direito, no sentido de que todos por igual devem ser não apenas formalmente reconhecido, mas concreta e materialmente efetivado, e a limitação imposta pela soberania popular aos poderes
constituindo o Estado de que ele depende. 5. A natureza e eficácia das normas sobre os direitos fundamentais. A natureza desse direito são situações jurídicas objetivas e subjetivas definidas no direito positivo em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana. A eficácia, aplicabilidade das normas que contêm os direitos fundamentais depende muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está em função do direito positivo da CF 88, expressa sobre o assunto quanto estatui que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 6. Classificação dos direitos fundamentais, em síntese. Com a base na CF 88, podemos classificar os direitos fundamentais em 5 grupos. Primeiro, direitos individuais do artigo 5º. 2. Direitos coletivos do artigo 5º. 3. Direitos sociais do artigo 6º e 193 ISS. 4. Direitos de nacionalidade do artigo 12. 5. Direitos políticos do artigo 14 a 17. 7. Integração das categorias de direitos fundamentais. A Constituição Fundamental. O entendimento de que as categorias de direitos humanos fundamentais nela previsto integram-se num todo harmônico mediante a influência recíproca, até porque os direitos individuais estão contaminados à dimensão social de tal sorte de previsão dos direitos sociais que eles, os direitos, nacionalidades e políticos que lhes quebram o formalismo e o sentido abstrato. Com isso, transita-se de uma democracia, o conteúdo basicamente político formal, para a democracia do conteúdo social, se não de tendência formalizante. Há certamente que o desequilíbrio entre uma ordem social socializante e uma ordem econômica liberalizante. 8. Direitos e garantias dos direitos. Interesse-nos apenas as garantias dos direitos fundamentais que distinguiremos em 2 grupos. Garantias gerais, destinadas a assegurar a existência, efetividade e eficácia social daqueles direitos aos quais se referem à organização da comunidade política, que poderíamos chamar condição econômica, social, cultural e política que favorece o exercício dos direitos fundamentais. Garantias constitucionais, que consiste nas instituições, determinação e procedimentos mediante os quais a própria Constituição tutelar observância ou, em caso de inobservância, a reintegração dos direitos fundamentais são de 2 tipos gerais, que são instituições constitucionais que se inserem ao mecanismo de freios, contrapeso dos poderes, assim impede o arbítrio, com o que constitui, ao mesmo tempo, técnicas de garantia a respeito dos direitos fundamentais especiais, que são prescrições constitucionais, estatuindo técnicas, mecanismos que limitam a atuação dos órgãos estatais ou de particulares, protege a eficácia, a aplicabilidade e a inviolabilidade dos direitos fundamentais de modo especial. O conjunto das garantias forma sistema de proteção deles. A proteção social, política e jurídica em conjunto caracteriza-se com a imposição positiva ou negativas ou órgãos do poder público limitativas de uma conduta para assegurar a absorvência em caso da violação, a retragação dos direitos fundamentais. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Fundamento constitucional. O conceito de direito individual são dos direitos fundamentais do homem-indivíduo, que são aqueles que reconhecem autonomias particulares, garantindo a iniciativa, independência de indivíduos diante dos demais membros da sociedade política do próprio Estado. 10. Destinatários dos direitos e garantias individuais são os brasileiros, os estrangeiros residentes no país do artigo 5º. Quando estrangeiros são residentes, difícil delinear sua posição, pois o artigo só menciona brasileiros e estrangeiros residentes. Os classificação dos direitos individuais da Constituição. Daí nos
um critério para a classificação dos direitos que era enunciado no artigo 5º, quando assegura a inviolabilidade do direito à vida e à igualdade, direitos implícitos daqueles que estão subentendidos nas regras de garantias com o direito à identidade pessoal, certo? Desdobramento do direito à vida, direito à atuação geral do artigo 5º e 3. Direitos individuais decorrentes do regime de tratados internacionais, subscrito pelo Brasil, aqueles que não são nem explícita nem implicitamente enumerados, mas provém ou podem vir a provir do regime adotado como direito de resistência, entre outros, de difícil caracterização a priori. 2. Direito coletivo, rubrica do capítulo 1 do título II, enunciados uma especial categoria dos direitos fundamentais, os coletivos, mas nada mais diz o seu respeito. Onde estão nos incisos do artigo 5º esses direitos coletivos? Muito desses ditos interesse coletivo sobrevive no texto constitucional, caracterizados na maior parte como direitos sociais do artigo 8º, 37 VI e 9 e 37 VII 10, 11, 225, ou caracterizando com o Instituto de Democracia Direta dos artigos 14 e 27, no artigo 4º, 29x e 61 do 2º, ainda como Instituto de Fiscalização Financeira do artigo 31 e do 3º, apenas a liberdade de reunião e das associações, o direito de entidades associativas de representar seus filhos e direitos de receber informação de interesses coletivos de petição restaram subordinados à rubrica dos direitos coletivos. 13. Deveres individuais coletivos. Os deveres que decorrem do inciso do artigo 5º têm como destinatário mais o poder público, seus agentes, em qualquer nível, dos que os indivíduos, em particular. Inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres, e todos, mais especialmente as autoridades e os detentores de poder. Exemplo, inciso X, L, I, X, L, X, I, L, X, I, ou L, X, I, V, etc. do artigo 5º. Direito à vida. A vida como objeto do direito. A vida humana, que é o objeto do direito assegurado no artigo 5º, integra-se de elementos materiais e imateriais. A vida é intimidade conosco mesmo, saber se dar-se conta de si mesmo, um assistir a si mesmo, um tomar posição de si mesmo. Por isso é o que ele constitui a fonte primária de todos os outros bens jurídicos. 15. Direito à existência consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria vida, de permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo vital, senão pela morte espontânea e inevitável. Tentou-se concluir na Constituição o direito de uma existência digna. 16. Direito à integridade física. A Constituição, além do garantir os respeito à integridade física e moral do artigo 5º, X, L e X, declara que ninguém será submetido à tortura ou tratamento desumano ou degradante do artigo 5º I. A fim de dotar essas normas de eficácia, a Constituição pré-ordena várias garantias penais apropriadas, como o dever de comunicar imediatamente ao juiz competente à família ou pessoa indicada a prisão de qualquer pessoa ou local onde se encontra, o dever da autoridade policial informar ao preso seus direitos e direito do preso, identificação dos responsáveis por sua prisão, interrogatório policial. 17.
Direito à integridade moral. A Constituição realçou o valor da moral individual, tornando-se a um bem indenizável do artigo 5º V e X. A integridade moral do direito assume a feição de direito fundamental. Por isso que o direito penal tutela a honra contra a calúnia e difamação e a injúria. 18. Pena de morte. Vedada só é admitida no caso de guerra externa, declarada nos termos do artigo 84x e X do artigo 5º X, L, V e I. A. 19. Eutanásia, vedada pela Constituição, desinteresse do indivíduo pela própria vida. Não exclui esta da tutela, o Estado continua a protegê-lo como valor social. Este interesse superior torna válido o consentimento do particular para que dela o provim. 20. O aborto. A Constituição não enfrentou diretamente o tema, mas parece inadmitir o abortamento, devendo o assunto ser decidido pela legislação ordinária, especialmente a penal. 21. Tortura. Prática expressante condenada pelo inciso I do artigo 5º, segundo o qual ninguém será submetido à tortura ou tratamento desumano, degradante. A condenação tão incisa que o inciso X, L, I determina que a lei considera a prática de tortura e crime inafiançável, insuscetível de graça, por ele respondendo os mandamentos executores e os que podem evitá-los sem omitirem da lei 9455/97. Direito à privacidade. 22. Conceito. O conteúdo da Constituição declara invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas do artigo 5º. X. Portanto, erigiu expressamente esses valores humanos à condição de direito individual, considerando o direito conexo ao da vida. 23. Intimidade se caracteriza como esfera secreta da vida do indivíduo, na qual este tem o poder legal de evitar os demais, abrangendo, nesse sentido, a inviolabilidade do domicílio e o sigilo de correspondência ao segredo profissional. 24. Vida privada. Tutela constitucional visa proteger as pessoas de dois atentados particulares, o segredo da vida privada e a liberdade da vida privada. 25. Honra e imagem das pessoas. O direito à preservação da honra e da imagem não caracteriza propriamente um direito de privacidade, menos intimidade da CF. Reputa os valores humanos distintos. A honra e a imagem constituem por objeto de um direito independente da personalidade. 26. Privacidade informática. A Constituição tutela a privacidade das pessoas, acolhendo um instituto típico e específico para a efetividade dessa tutela, que é o habeas data, que será estudado mais adiante. 27. Violação, privacidade e indenização. Essa violação, em algumas hipóteses, já constituiu ilícito penal da CF. Foi explícita em assegurar ao lesado o direito à indenização por dano material ou moral, decorrente da violação do direito à privacidade. Direito da igualdade. 28. Introdução. Ao tema, a Constituição só tem reconhecido a igualdade seu sentido jurídico formal perante a Lei CF 88, abre o capítulo dos direitos individuais com o princípio que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, reforça o princípio, com muitas outras normas sobre igualdade, ou buscando a equalização dos desiguais pela outorga de direitos sociais substanciais. 29. Insomia formal, insomia material. Insomia formal
é a igualdade perante a lei. A material são as regras que proíbem a distinção fundadas em certos fatores. Exemplo, artigo 7. X, X, X. E, X, 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 I. A Constituição procura aproximar os dois tipos de isonomia, na medida em que não delimitará os simples enunciados da igualdade perante a lei. Menciona também a igualdade entre homens e mulheres. Acrescenta vedações e distinções de qualquer natureza e qualquer forma de discriminação. 30. Sentido da expressão igualdade perante a lei. O princípio tem como destinatários tanto o legislador como os aplicadores da lei. Significa para o legislador que, ao elaborar a lei, deve reger como iguais disposições, situações idênticas, reciprocamente distinguir na repartição de encargos e benefícios as situações que sejam entre si distintas, de sorte em que las ou gravá-las em proporção às suas diversidades. Isso é que permite a legislação tutelar pessoas que se achem em oposição econômica inferior, buscando realizar o princípio de equalização. 31. Igualdade de homens e mulheres. Essa igualdade já se contém na norma geral da igualdade perante a lei, também contemplada em todas as normas que vedam a discriminação de sexo, no artigo 3º e V e do 7º XXX, sendo destacado que o inciso 1 do artigo 5º, que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição, só valem as discriminações feitas pela própria Constituição, sempre em favor da mulher. Por exemplo, a aposentadoria da mulher com menor tempo de serviço e idade que o homem, do artigo 40, I, 202, A, I. 32. O princípio da igualdade jurisdicional. A igualdade perante o juiz, decorre, pois, da igualdade perante a lei. Como garantia constitucional indissoluvelmente ligada à democracia, apresenta-se sob dois prismas, como interdição do juiz de fazer distinção entre as situações iguais ao aplicar a lei, como interdição ao legislador de editar as leis que possibilitam o tratamento desigual a situações quais o tratamento igual a situação desiguais por parte da justiça. 33. Igualdade perante a atribuição. O princípio da igualdade tributária relaciona-se com a justiça distributiva em material fiscal, diz respeito à repartição do ônus fiscal. No modo mais justo é possível, fora disso, a igualdade será puramente formal. 34. Igualdade perante a lei penal. Essa igualdade deve significar que a mesma lei penal e seus sistemas de sanções hão de se aplicar todos quanto praticam o fato típico nela definido como crime devido aos fatores econômicos. As condições reais de desigualdade condicionam o tratamento desigual perante a lei penal, apesar do princípio da isonomia, assegurando a todos pela Constituição do artigo 5º. 35. Igualdade sem distinção de qualquer natureza. Além da base geral em que se assenta o princípio da igualdade perante a lei, consistente no tratamento igual a situações iguais, a tratamento desigual a situações desiguais e vedada a distinção de qualquer natureza, as discriminações são proibidas expressamente no artigo 3º e V, onde diz que o promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, proíbe também a diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissões por motivo de sexo, idade, cor, estado civil ou posse de deficiência do artigo 7 do XXX e XXXI. 36. Princípios de não discriminação
a sua tutela penal, a Constituição traz 2 dispositivos que fundamentam e exigem normas penais rigorosas contra discriminações. Disse um deles que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E outro específico porque destaca a forma mais comum de discriminação, estabelecendo que a prática do racismo constitui o crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena reclusão nos termos da lei do artigo 5º XLI e XLII. 37. Discriminação e inconstitucionalidade são inconstitucionais. Os discriminação não autoriza pela Constituição. Há 2 formas de cometer essa inconstitucionalidade. Consiste em outorgar benefício legítimo a pessoa ou grupos, discriminando-os favoravelmente em detrimento de outras pessoas ou grupo em iguais situações. Outras formas revelam-se em ser impor obrigação, dever, sanções ou qualquer sacrifício às pessoas ou grupos de pessoas, discriminando-se em face de outras na mesma situação que sim permanecerão em condições mais favoráveis. Direito à liberdade. 38. Problema da liberdade. A liberdade tem um caráter histórico, porque depende do poder do homem sobre a natureza e sociedade, sobre si mesmo em cada momento histórico. O conteúdo da liberdade se amplia com a evolução da humanidade, fortalece à medida que a atividade humana se alarga. A liberdade opõe-se ao autoritarismo, à deformação da autoridade, não, porém, autoridade legítima, que é válido afirmar que a liberdade consiste na ausência de coação normal, legítima e moral. Daí se concluiu que toda lei que limita a liberdade precisa ser lei moral. Moral legítima no sentido de que seja concedida por aqueles cuja liberdade restringe como conceito. Podemos dizer que a liberdade consiste na possibilidade de coordenação, consiste dos meios necessários à realização, facilidade pessoal. E assinalado o aspecto histórico, denota que a liberdade consiste num processo dinâmico de liberação do homem de vários obstáculos que se interpõem à realização de sua personalidade, obstáculos naturais, econômicos, sociais, políticos. Hoje, a função do Estado promover a liberação do homem de todos esses obstáculos. E aqui que autoridade e liberdade se ligam, regime democrático, uma garantia geral da realização dos direitos humanos fundamentais. Quanto mais o processo de democratização avança, mais o homem se vai libertando dos obstáculos que constrangem, mais liberdade conquista. 39. Liberdades no plural são formas de liberdade que aqui, em função do direito constitucional positivo, distinguem em 5 grupos. 1. Liberdade da pessoa física. 2. Liberdade de pensamento com todas as suas liberdades. 3. Liberdade de expressão coletiva. 4. Liberdade de ação profissional. 5. Liberdade de conteúdo econômico. Vamos considerar que aqui constitui a liberdade matriz, que é a liberdade da ação em geral, que decorre no artigo 5º, e segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 41. A liberdade da pessoa física, possibilidade jurídica que se reconhece a todas as pessoas de serem senhoras da sua própria vontade, de locomoverem-se desembaraçadamente dentro do território nacional. Para nós, as formas de expressão dessa liberdade se revelam apenas na liberdade de locomoção. Na liberdade de circulação mencionada também, o problema da segurança não como forma dessa liberdade em si, mas como forma de garantir a efetividade destas. 41. Liberdade de pensamento, o direito de exprimir por qualquer forma que se pense em ciência, religião, arte ou o que for,
Trata-se de liberdade de conteúdo intelectual e supõe o contrato de seus semelhantes incluir as liberdades de opinião, da comunicação, de informação religiosa, de expressão intelectual, artística, científica e direitos conexos de expressão cultural, da transmissão e recepções do conhecimento. 42. Liberdade de ação profissional. Confere a liberdade de escolha de trabalho, de ofício, de profissão, de acordo com as preposições de cada pessoa, na medida em que a sorte e o esforço próprio possam romper as barreiras que se antepõem à maioria do povo. A liberdade enunciada acima do artigo 5º, x, i, beneficia os brasileiros e estrangeiros residentes, enquanto a acessibilidade à função pública sofre restrições de nacionalidade do artigo 12 do terceiro 37.1. A Constituição ressalva quanto à escolha do exercício do ofício